Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa a hora que você está assistindo esse vídeo, eu sei que eu vou tratar aqui de uma revisãozinha do conteúdo que foi dado hoje não, no caso ontem, né? Hoje ou ontem, sei lá, na aula de Direito Constitucional. O conteúdo que nós vimos aqui em 3 horas de aula, vamos ver aqui agora rapidinho, tá bom? Olha só, o que nós vimos na aula de hoje, né? Nessa aulinha aqui, qual foi o conteúdo? Nós começamos vendo a ideia de que antigamente nós tínhamos os 3 poderes retidos na mão de um único homem, né? Era o rei. O rei, ele criava as normas, ele mesmo as executava, e caso você não gostasse da forma com a qual ele havia executado a lei, ele mesmo julgava, certo? Só que os precursores do iluminismo não gostaram tanto disso e falaram o seguinte, pô, a gente não está gostando do que você está fazendo, a gente quer separar os poderes, nós vamos nos insurgir contra essa postura. E aí, isso vem, né, e nasce a ideia da separação dos poderes, nasce os 3 poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário ele é composto por todos esses tribunais aqui, certo? Nós temos aqui a justiça comum, né? A justiça comum, no caso, a federal e a estadual. A federal ela está estampada no artigo 109 da Constituição Federal e a estadual ela é residual, é o que sobrou. E nós temos a especializada em trabalho, em eleitoral e militar. Nós temos chefes do executivo, presidente da República, governador e prefeito, tá? Esses caras aqui, eles que têm a atribuição de cuidar, né, de verificar qual que é o setor que tem que ter cargo público, função pública a mais, remuneração de servidores públicos. Esse cara que tem a ideia, né, de realmente cuidar desse setor, né, ele que realmente consegue ver quem é que está trabalhando, quem não está trabalhando, para poder extinguir um cargo público quando vago, né, ou elevar a remuneração dos servidores públicos. Tudo bem? E nós temos o poder legislativo, pessoal. O poder legislativo também a gente tem que decorar certinho os nomes, tá? Os nomes aqui do legislativo. Nós temos aqui Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara Legislativa e Câmara Municipal. Tá? Tem que decorar isso aqui muito bem decorado, porque é extremamente importante. Eu comentei com vocês também, né, dentro do judiciário, eu trouxe o que é a súmula vinculante. A súmula vinculante nada mais é do que uma derivação da jurisprudência. A jurisprudência é um conglomerado, uma quantidade de informações muito grande, que ela pode ser resumida por meio de súmulas. Os tribunais possuem súmulas, tá? Mas o STF ele pode fazer uma súmula vinculante, certo? Desde que ele consiga ali, né, 2/3 dos membros para conseguir essa criação, né, para fazer essa criação de súmulas vinculantes. Correto? Beleza? Maravilha, gente. Eu disse isso e comentei com vocês que a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais, mas ela não vincula a função legiferante, tá? A função legiferante é uma função atípica, né, do Poder Executivo, por exemplo. A função legiferante é função atípica do Poder Executivo e função típica do Poder Legislativo, tá? A função típica do Judiciário é o quê? É julgar. Do Executivo, executar. Do Legislativo, criação de leis. Função atípica, exemplo do Poder Judiciário, criação do regimento interno, tá? Função atípica do Poder Executivo, medida provisória. Função atípica do Legislativo, julgar a Dilma Rousseff no processo de impeachment, tá? É uma forma que você tem aí de verificar as funções típicas e atípicas. Congresso Nacional, pessoal, nada mais é do que uma mistura de Câmara dos Deputados e de Senado Federal. 513 membros aqui, 81 aqui. Certo? Maravilha? Faço como tudo em língua portuguesa. Eu trouxe a baila também, é um contextinho aqui, porque eu estava falando sobre os entes federativos, e eu trouxe a ideia de que nós temos União, Estado, DF, município, que são os entes federativos, e competências, né, inclusive para a instituição de alguns impostos. Aqui você coloca o perito e coloca o risquinho do lado, você vai ter a competência da União, dos estados e do município, você tem aqui, tudo isso para mostrar que o Distrito Federal tem competência mista, né? Por quê? Porque ele é um misto de estados e municípios, correto? Ele é um misto de estados e municípios, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa. Você pega a palavra Câmara e sobe, pega a palavra Legislativo e desce, fica Câmara Legislativa. Esse é o poder legislativo do Distrito Federal, e, consequentemente, as atribuições que tem aqui em ambos os entes federativos, no caso, estados e municípios, também ficam de atribuição do Distrito Federal. Gente, eu comentei com vocês, né, já que eu falei ali atrás sobre a remuneração de servidores públicos, eu disse que isso era atribuição do chefe executivo. Então, se ele propuser uma lei a respeito do assunto, beleza. Agora, se um membro do Legislativo, ou seja, se um membro da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, se uma comissão do Congresso Nacional propuser uma lei referente à remuneração de servidores públicos, como, por exemplo, os médicos, essa lei vai estar equivocada e ela não vai ser convalidada, né, pelo chefe executivo. O vício de iniciativa não pode ser convalidado pelo chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Bom, gente, aqui foi uma das brincadeirinhas, né? Primeira vez que você viu um processo legislativo, né? O processo legislativo ele começa, em regra, na casa iniciadora, sendo aqui a dos deputados, tá? E depois vai para o Senado, pode voltar para a casa iniciadora, ou não, né? Às vezes vai direto para a executiva, depender do tipo de alteração, se for redacional ou substancial. O executivo ele pode sancionar ou vetar. Sancionar é dizer que a lei é boa, não é um tipo de punição. Vetar é dizer que a lei é ruim. Tá bom? Nós vimos aqui, então, que a súmula vinculante realmente ela vincula toda a administração pública, nas esferas federais, estaduais e municipais. Ela só não vincula a função legiferante. Qual é? A criação de leis, seja pelo legislativo, seja pelo executivo. Tudo bem? Então, a súmula vinculante, ela vincula o executivo? Vincula quando? Quando ele não está legiferando. Exemplo, quando o delegado de polícia, ele
não permite, né, que o juiz não, ele não permite que um réu ou que um advogado acesse os autos do inquérito já documentados. Já estiverem documentados, o chefe do executivo, no caso assim, como atribuição, como delegação passada ali para o delegado ele tem sim que obedecer súmula vinculante, ele tem sim que permitir que o advogado acesse os autos do inquérito, tá? Sob pena de sofrer uma reclamação que vai ser diretamente encaminhada para o STF, tá? Bom, gente, depois eu reiterei aqui, né, o que são os entes federativos e que dentro dele nós temos os órgãos, né? O órgão aqui do Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Nós temos os 3 poderes no Estado, na União e no Distrito Federal. Só não tem no município, né? Poder judiciário, tá? Então a súmula vinculante, ela vincula toda a administração pública nas esferas federais, estaduais e municipais, tá? Ela só não vincula a função legiferante, tá? Reitero, medida provisória por parte do Executivo e lei por parte do Legislativo, correto? Maravilha, gente. Aí eu trouxe a baila também, né, sobre o guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, né, o órgão máximo aqui da República Federativa do Brasil, o Poder Judiciário, e ele vai cuidar, vai verificar se a Constituição está sendo respeitada. Se ela estiver sendo respeitada, beleza, alegria, né, maravilha. E aí eu mostrei para vocês que nós temos no topo do ordenamento jurídico de Hans Kelsen a Constituição Federal, abaixo as leis ordinárias e complementares, e um pouquinho mais abaixo aquilo que dá fiel execução à lei. Tá, que são portarias, circulares e outras circunstâncias também, né, de... Nossa, esqueci. Esqueci. Não importa. Eu ia falar um adjetivo aqui, mas já era. Ó, não, enfim. Eu, nessa explicação, trouxe para vocês a ideia de que as leis ordinárias e complementares, elas não estão aqui em um grau de hierarquia diferenciado. Como estão no mesmo andar, não existe hierarquia entre as duas. Significa o seguinte, isso significa que é possível que uma lei ordinária revogue o conteúdo de lei complementar? Sim. É possível vice-versa? Sim, é possível. Rafael, mas existem alguns assuntos restritos à lei complementar, como, por exemplo, decadência e prescrição no direito tributário, como, por exemplo, o IGCIR, que é o Imposto sobre Grande Fortuna, empréstimo compulsório, contribuição social, imposto residual. Tá, beleza, existe isso, existe. Quando for matéria reservada à lei complementar, ele não pode. Mas enquanto não for, pode, porque não há hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Então, um assunto de lei ordinária, ele pode ser revogado por lei complementar e vice-versa. Bom, eu trouxe essa ideia, e aí, depois disso, eu falei o seguinte, gente, eu quero aqui que vocês imaginem, né, quem seriam os caras que são legitimados para propor uma ação direta no STF. Esses caras podem propor, não podem? Podem. Agora, que tipo de ação que eles podem propor e qual que é o tipo de ato normativo que eles podem propor? Qual que é o ato normativo primário ou secundário que eles podem propor? Aí, se for uma ADC, somente de leis federais. Isso faria, né, a gente acertar uma questão do exame 34, que foi o passado aqui agora, né? A ADC não é a via adequada para analisar uma pretensão estadual, né? Que era o caso cobrado aqui nessa questãozinha. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, aqui eu só depois reiterei a formação desse esqueminha para a gente decorar, que é a ADC somente leis federais, né? A ADI federal e estadual, e a DPF federal estadual e municipal. Eu reiterei esse conteúdo, e aí é o seguinte, eu comentei com vocês e mostrei o que é a pertinência temática, quem são os legitimados ativos para propósito do controle, né, o 444, tem que decorar esses caras aqui, que é muito importante, o mais rápido que você puder. E aqui eu trouxe um desenho besta, né, que é só para a gente começar a se acostumar com a ideia de pequenininho, grande, grandão, pequenininho, grande, grandão, tá? Município, Estado, União, promotor, PGE, PGJ e PGR, sindicato, federação, confederação, subseção, seccional, confederação. Tá bom? É essa a ideia que a gente tem que se acostumar, porque isso é realmente extremamente importante, tá? E aí eu dei exemplo aqui, né, que não existe sindicato do bairro. O sindicato, a base territorial mínima dele é de um município. Cada 5 sindicatos você faz uma federação, cada 3 federações faz uma confederação. Aí eu mostrei mais um exemplo besta, né, sobre o que vem a ser. Exemplo besta não, mas é um exemplo interessante, né? Uma pertinência temática, né? A confederação sindical dos metalúrgicos não pode tratar da explotação da borracha nas seringueiras. Aqui foi mais um caso, né, de exemplo de pertinência temática, em que eu trouxe a ideia da proibição da isenção heterônoma, né? Um ente federativo não pode isentar contribuintes de outro ente federativo se não for um tributo de competência, né, um tributo ou sei lá, um imposto de atribuição de competências de si mesmo, né? Ou seja, a União não pode criar isenção de IPVA, que IPVA é de competência dos estados. O Estado não pode criar isenção de imposto de renda, porque é de competência da União. Assim como o Estado não pode criar isenção de IPTU, porque é de competência do município. Tá bom? Eu fiz esse joguinho, tá? E aí, é isso. Acho que acabou. Foi só esse aí o conteúdo que nós tratamos na aula de hoje ou de ontem. Agora não importa, porque eu tô gravando hoje, é 23 de maio, mas é sobre o assunto. É isso aí. Blá, blá, blá. Tchau, obrigado por tudo. Desculpa alguma coisa e é nóis.